Capítulo 7. Vamos pensar como HOKS é quem é esse você está prestes a descobrir. Depois de sair da Lexus, nossa próxima parada foi a ROX, uma empresa especializada em circuitos eletrônicos. Brad nos disse que de todas as empresas que visitaríamos em nosso tour pelo Japão, a ROX seria o modelo definitivo de como o pensamento enxuto pode transformar um negócio. Com 100 milhões de dólares em vendas anuais, a ROX é realmente considerada uma pequena empresa. Localizada na parte sul do Japão, a ROX é uma história de sucesso inspiradora de uma empresa que desafiou todas as probabilidades ao transformar uma perda anual de 10 milhões em um lucro anual de 10 milhões. Como? Claro, implementando uma estratégia enxuta. Quero dizer, uma cultura enxuta. Eu estava ansioso pela visita e por aprender com alguém que tinha ido da beira da falência ao sucesso retumbante. Vou sair do roteiro novamente porque, lembrem-se, minha empresa sempre foi bem sucedida. Realmente, nunca tivemos grandes problemas. Talvez um pouco, lutávamos de vez em quando com o fluxo de caixa, mas em grande parte, fomos bem sucedidos o tempo todo. E nós adotamos Lean. Não é incomum ver empresas que estão enfrentando muitos problemas procurarem uma ferramenta ou recurso para ajudá-las a recuperar seu impulso. E este é o caso do que aconteceu com ROX. Chegamos às 7 horas da manhã, vestidos de maneira social, casual e, sem dúvida, esperando o mesmo tratamento real que recebemos da Lexus. Lá ficamos esperando pela palestra e pelo tour. O presidente, senhor Manabe, cumprimentou cada um de nós com uma escova e um balde. Em seguida, ele nos fez gesticular a todos no chão, junto com outros executivos da empresa, de mãos e joelhos. Isso mesmo, para esfregar o chão. Agora, este era um novo nível de Lean que eu nunca tinha visto antes e, como você pode imaginar, todos ficamos um pouco chocados. O presidente da ROX ia demonstrar para nós um dos princípios básicos do Lean. O que é o 5S? Primeiro, preciso dar uma visão geral rápida. Existem 5 princípios do Lean que os líderes empresariais aprendem. Estas coisas, referidas como 5Ss de Lean, é um ponto de partida básico para iniciantes no pensamento Lean. Os 5S são organizar. Organize tudo e remova o que não é necessário para o trabalho em questão e livre-se de toda a confusão e tralha. Endireitar uma maneira de priorizar e organizar as ferramentas e recursos necessários para eficiência, para que os funcionários tenham fácil acesso às suas ferramentas e suprimentos. Brilhe. Número 3. Um ambiente limpo melhora a moral e realmente facilita a identificação de deterioração e mau funcionamento do equipamento. Padronização. Isso envolve construir um consenso no local de trabalho sobre as melhores práticas, para que todos entendam o que é esperado e o que se espera deles. Sustentar. Encontre maneiras de manter a mudança no lugar. É mais fácil do que você pensa, se tudo tiver um lugar e cada lugar tiver uma coisa. Eu significa tudo, até mesmo o saleiro e o pimenteiro. E essa é uma das coisas extremamente enxutas que temos em nossa empresa. Você vai à nossa mesa de almoço e há realmente um pequeno círculo que diz pimenta em preto e outro círculo em branco que diz sal. Um lugar para o index e um lugar para as toalhas de papel. Você não pode cometer um erro no nosso lugar. Isso se chama pokayoke. Nós, erro à prova de tudo. Então, isso é o 5 Sing. Agora, de volta à história da nossa turnê ROX. Todos nós estávamos de joelhos, esfregando o chão com o presidente da ROX e seus executivos. O presidente e diretor, senhor Emoto, compartilhou conosco como foram os dias sombrios quando a empresa estava enfrentando falência. Sua decisão de construir uma cultura enxuta foi um último esforço para salvar a empresa. Sentindo-se sobrecarregado pelos 5 S's, ele decidiu implementar apenas 3: varrer, ordenar e padronizar tudo. Este homem realmente tinha um dom para simplificar tudo. Ele entendeu que se você tornasse as coisas simples, eu gosto muito dele porque pensa como eu, havia uma chance muito maior das pessoas entenderem e implementarem as ideias. 5 Sing tornou-se 3. Todas as manhãs, às 7 horas, seus funcionários apareciam para varrer, isso está limpo, organizar, se livrar das coisas auxiliares e padronizar tudo. Eles fizeram isso sem pagamento porque estavam motivados a salvar a empresa. No processo de engajar nos 3 S's, um tipo de vínculo entre os funcionários da empresa aconteceu. Os 3 S's eram simples e os resultados satisfatórios o suficiente para gerar uma sensação de realização e posse. Espere! O presidente da ROX aprendeu sobre Lean
e começou a implementá-lo da forma mais simples que conhecia. Isso demonstrou que uma pequena melhoria, até mesmo passos de bebê, rumo à melhoria, pode valer a pena no final. Caminho. O que tomou conta dos funcionários foi um tipo de efeito cumulativo. Conforme limpavam, organizavam e padronizavam, descarregavam montanhas de resíduos que estavam diminuindo sua produtividade. Todos vimos fotos das mesas, cadeiras e equipamentos em excesso que foram removidos das áreas de trabalho. Montes de lixo que enchiam todo o estacionamento de trás. A virada de 10 milhões de dólares no vermelho para 10 milhões de dólares em lucro. É nada menos que milagroso. Mas aconteceu como resultado de um plano super simples de implementar 3S, não 5 sensos. O impulso tornou-se viciante e todos os envolvidos começaram a sentir orgulho porque sabiam que era crítico para a sobrevivência da empresa e integral para o sucesso contínuo. A liderança usava o mesmo uniforme, limpava os mesmos pisos e trabalhava nas mesmas mesas em pé que todos os outros. Todos eram respeitados e tratados como iguais. Todos estavam comprometidos com a melhoria contínua, o que trouxe mais ideias e mais engajamento. Toda manhã, antes de começarem a trabalhar, havia uma atividade de 3S em toda a empresa e às 8 horas, o presidente da empresa reunia todos e tocavam uma musiquinha japonesa fofa e faziam exercícios de alongamento. Depois ele conversava com eles sobre as questões e princípios importantes relacionados à empresa e 1h30 após os funcionários chegarem para o dia, todos começaram a trabalhar na fabricação real de Hawks produtos. Mesmo depois que a empresa se recuperou, os funcionários da Hawks praticavam orgulhosamente os 3S diariamente. Também era notável que a Hawks estava competindo muito bem contra um produto comparável de uma empresa chinesa, embora a Hawks tivesse 17 vezes o custo de mão de obra da empresa chinesa. Uma estratégia ágil sempre resultará em um produto mais simples, seguro e melhor, com funcionários mais felizes e engajados. O tempo investido nas pessoas e em seu ambiente de trabalho é crucial para o sucesso do ágil. A Hawks é um exemplo brilhante dessa ética, e eles têm desfrutado do sucesso que vem com a disciplina de sustentar o que acreditam. Sem Ziarnesian, havia muitas outras coisas memoráveis que vimos na Hawks. A coisa mais surpreendente era que tudo estava sobre rodas, inclusive suas mesas. Todas as suas mesas eram feitas de tubos Gemba, ou seja, loja, chão. Fora do script rapidamente, Gemba Pipe é basicamente brinquedo de montar para adultos. É um tubo revestido com plástico com cerca de 1 polegada de diâmetro. Tem vários conectores pretos que você pode conectar para montar o que quiser. Então, pessoas que praticam Lean usam isso muito para fazer carrinhos, prateleiras e, em alguns casos, fazer mesas. E claro, minha mesa é feita de Gemba Pipe e se você quiser ver como é, confira Mesa Lean. É um dos meus vídeos favoritos. De volta ao roteiro. Então, o Gemba Pipe fez uma mesa mais flexível e muito mais alta. Outra característica marcante dessas mesas é que ninguém se sentava nelas. Todo mundo ficava em pé. Havia algumas cadeiras por perto, mas raramente víamos alguém usá-las. Tudo estava etiquetado e delineado, e quero dizer tudo, incluindo cada tomada elétrica, interruptor e relógio. Era impressionante o senso de ordem e disciplina, como nada que eu já tivesse visto. Depois de uma extensa visita impressionante pelas instalações, seguida de uma palestra de 2 horas pelo presidente da Hawks, eu me aproximei dele, assim como fiz com o vice-presidente da Lexus. Perguntei a ele, o que acontece quando outras empresas como Nissan, Ford, Chrysler e outras empresas japonesas vêm ver a sua empresa e o que elas realizaram? Ele olhou para mim e disse, pessoas inteligentes não podem acreditar que seja tão simples assim. Lá estava em cores vivas. Minha principal lição sobre o trabalho duro que enfrentei na Fast Cap, se você sente que está empurrando um trem ou girando suas rodas tentando fazer o Lean funcionar, então você está fazendo tudo errado. Lean é simples até o núcleo. Você aumentará dramaticamente as chances de falhar se você não complique demais. Não é o labirinto de fluxogramas complexos e processos que os consultores de hoje tentam empurrar para as empresas. Na verdade, o presidente da Hawks reduziu a lista de verificação Lean mais básica de 5S para 3S e a tornou tão simples que 100% da equipe poderia entendê-la e alcançar o objetivo. Vou sair um pouco do script aqui rapidamente. Percebi que agora eles mudaram 5S para 7S.
Quero dizer, é incrível. Lembra que eu disse antes que as pessoas são meio que programadas para adicionar quando a beleza do Lean é realmente a arte da subtração, e o Sr. Manabe realmente entendeu isso quando ele mudou o 5S Sync para sobre o 5S. Outra coisa que observo muito ao visitar outras empresas Lean, sabe, parece haver quase como um código secreto. Há algumas pessoas na organização que realmente entendem o Lean ou fazem parte da equipe de implementação, mas nem sempre isso realmente chega a todos os níveis. Acho importante, o ponto é que Lean seja acessível a todos, desde a posição de entrada de nível mais baixo, que todos entendam o que é Lean e estejam a bordo em fazer disso parte do que a empresa é. E é isso que estou realmente tentando enfatizar aqui. A arte da subtração. Torne-o simples para que todos possam entender. De volta ao roteiro. O presidente da Hawks tornou sua instalação fácil de entender por meio de controles visuais fortes. Ele imediatamente envolveu seus funcionários no processo de organização e arrumação do próprio local de trabalho, e o resultado final foi que eles sobreviveram e prosperaram como empresa. Isso porque ele criou uma cultura de melhoria usando o 3S como a estrutura para o sucesso. O gerente-geral da FastCap, John Lucier, foi comigo na minha segunda viagem ao Japão. Imediatamente começamos a planejar e traçar estratégias. Agora eu entendi que precisávamos levar a FastCap do nível de fazer Lean, eventos para construir uma cultura enxuta. E como construiríamos uma cultura enxuta em Bellingham, Washington? Como poderíamos recriar a cultura da Hawks na FastCap? Um dos nossos objetivos era realmente se parecer com Hawks dentro de um ano. Estávamos a anos-luz desse objetivo, mas acreditávamos que com um novo foco em construir uma cultura, qualquer coisa era possível. Isso levantou a próxima questão e o tema do nosso próximo capítulo. Como se constrói uma cultura enxuta? Certo, pessoal? O único Pessoas inteligentes se recusam a acreditar em como pode realmente ser simples. Hugh Carney é meu nome. Você talvez me reconheça do meu canal no YouTube. Tenho feito Lean de 2 segundos. Desde setembro de 2017. Agora, minha reivindicação à fama é realmente interessante. É uma das experiências favoritas que já me aconteceram. Acabei de descobrir 2 Second Lean. Não sabia nada sobre isso. Comecei a colocar as coisas em prática e entrei em contato com Paul Akers e ele disse: "Ei, isso é legal, deixe-me visitar o Hugh." 30 minutos após o início da minha visita, Paul Akers me parou e disse: "Hugh, eu estive em 108 países. Eu já estive em mais de 4.000 instalações de manufatura. Esta é o lugar mais alto em que já estive. E eu já estive no Cazaquistão." Eles não sabem de nada. Você sabe. Tudo isso é culpa sua. E embora isso tenha sido algo realmente difícil de ouvir em um feedback direto, foi um dos feedbacks mais importantes que já recebi, porque sem isso eu nunca teria sido pressionado a descobrir. Eu consegui resolver. Eu estava enfrentando uma situação em que estava na China. Eu não tinha nenhum material, não havia ninguém no 2 Second Lean, não havia materiais em mandarim. Tínhamos essas ideias malucas ocidentais sobre como as pessoas deveriam pensar por si mesmas e então serem capacitadas para fazer mudanças, e essa era uma ideia ocidental através de uma perspectiva oriental. Cultura através de uma barreira linguística e uma barreira cultural que eles literalmente não têm ideia de como entender. E mais tarde, eu tive centenas de CEOs com quem conversei e eles me perguntaram: "Hugh, como você descobriu isso?" E eu estava também bobo por não saber que era para ser tão difícil. Paul Akers voltou alguns meses depois para uma empresa completamente transformada. Completamente transformada. E foi feito com total facilidade. Tudo o que fiz foi seguir a fórmula. Agora, lembro-me de uma época em que tive um instrutor que disse: "Instrução simples para mentes simples." E eu lembro-me, gosto disso. Tenho uma mente simples, não preciso de nada muito complicado. Vou apenas fazer o que me disseram para fazer e vamos descobrir. As pessoas vão tentar complicar demais todas essas coisas, e não há necessidade disso. Lembre-se de uma coisa: as pessoas inteligentes se recusam a acreditar em como pode ser simples. Realmente ser. Você sabe o que o presidente de Hawks me disse? Foi muito interessante. Ele disse: você sabe, você pega engenheiros e essas pessoas inteligentes que têm MBAs e PhDs estão dirigindo empresas e acreditam que têm que ser capazes de usar aquele alto nível de intelecto e treinamento em administrar uma empresa. Então, é quase ofensivo para eles a ideia de que você poderia dirigir uma empresa com sucesso prestando atenção a fundamentos tão simples e mundanos quanto o tracing. Mas, de fato, esse era exatamente o caso.
E foi exatamente isso que fizemos na Fast Cap e os resultados são simplesmente surpreendentes. Agora, temos alguns vídeos que eu recomendo para este. Um é chamado A Arte da Subtração, um vídeo muito legal, e mantendo a corda apertada. Acho que você vai gostar muito desse.